Ford Maverick Hybrid, chegando ao Brasil, é a primeira picape híbrida do nosso mercado brasileiro, importada do México como a versão a combustão, visual que eu achei bem bonito, né? Realmente bem parecido com o das picapes que a gente tem na linha Ford, só que ela é compacta e muita gente na rua, sério, muita gente pergunta se essa picape é rebaixada, porque ela tem um aspecto de picape grande, mas essas rodas, pneus e suspensão dela realmente são mais baixos. O visual eu já mostrei para vocês, ela não difere quase nada da versão a combustão, com 2.0 EcoBoost, linhas bem retas, uma picape bem equipada, baseada na versão Lariat, só que essa picape aqui tem um motor híbrido e ele me surpreendeu muito no consumo. Então, vou mostrar rapidamente ela para vocês, depois eu vou comentar sobre o meu uso, como funciona o motor híbrido, principalmente o consumo dessa picape. Realmente eu preciso falar para vocês, não é propaganda nem nada, o consumo dessa picape me surpreendeu muito. Ela perde sim em potência em relação à outra versão, que tem motor 2.0 turbo, né, o EcoBoost, ela é bem menos potente, ela não tem tração integral, ela tem tração só 4x2, só que o consumo dela me surpreendeu bastante. E esse que é o tema do vídeo, eu vou comentar para vocês agora como que funciona o motor híbrido dela, que não tem uma bateria para recarregar. Ela é um híbrido do tipo puro, híbrido puro. Bom, alguns detalhes um pouco mais técnicos então da Maverick Hybrid, né? Ela usa o motor 2.5 do ciclo Atkinson e ela não é turbinada como a versão 2.0 EcoBoost, ela é aspirada e ela tem um motor gerador que também é o motor de partida e ele está conectado ao câmbio da Maverick. Olha que interessante, né? É diferente essa solução mecânica. Então a gente não precisa recarregar, né? Ela não tem aquele ponto de bateria externa, você carrega ela andando normalmente. Só que a bateria que está embutida nela é pequena, né? Ela tem 1 kW só, ela é bem pequenininha. Então o motor fica trabalhando junto, tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico, que é de tração. E um detalhe super importante, ela é uma picape, mas ela está na linha dessas novas picapes, né, que não são feitas para trabalho. Ela tem pouca capacidade de carga, eu sempre chamei isso de SUV de caçamba, né, como é a Toro, como é a Rampage, né, agora a gente tem modelos compactos assim, né, a estrada já é um pouco mais de trabalho. A gente tem outros exemplos no mundo, né, a Hyundai Santa Cruz, que não tem aqui, a Volkswagen já prometeu uma picape leve nesse estilo, mas ainda não lançou, então essa picape é uma picape de passeio. E tem alguns que falam, mas qual que é a vantagem da gente ter uma picape que não é para trabalho? Bom, é a versatilidade, né? Realmente é um carro familiar, então ela não tem uma grande capacidade de carga, mas ela de fato é uma picape para passeio, eventualmente trabalhar, talvez um arquiteto, florista, alguém que trabalhe com eventos, possa usar ela para carregar, né? Para levar eventualmente alguma coisa que precise. Essa é a versatilidade da picape, não compromete o espaço interno lá dentro, isso que é bem legal, né? Ela tem algumas coisas interessantes, como esse porta-ferramentas aqui, né? Que é o conceito que a Ford trabalha, a FlexBed, né? Eu fiz vídeo aqui no canal também. Então você tem esses porta-objetos ocultos para colocar ferramentas, tem aqui esses ganchos de fixação que são muito úteis e importantes. Ela não tem abertura automática, né? Nem tem os amortecedores, nem nada, ela é um pouco mais rústica, né? Aqui atrás a gente vê que tem o desenho da Maverick, que é a única diferença visual, hybrid, né? Que é a identificação de que se trata de uma versão híbrida. Aqui, rodas e pneus aro 18, uma roda que parece maior do que é, né? Aro 18 ainda tem bastante curso, né, de suspensão. Tá vendo a parte dianteira e a traseira também, uma boa altura do solo, então ela tem essa característica mais de SUV, né, do que de picape. E olha a suspensão aqui dela, ó, a gente está vendo aqui, ó, uma suspensão de eixo rígido, não é sistema multilink, diferente da outra versão, que é a versão a gasolina. Agora a gente vai olhar o motor, vou mostrar para vocês. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa nova linha assim, de carros importados da Ford, né, ela perdeu muito volume de vendas no Brasil, mas é uma empresa que está lucrando mais do que antes, então na fórmula deles eles estão certos, né, de ter usado essa estratégia. E esse produto tem um acabamento muito bom, sempre elogiei o acabamento dele, do Ford Bronco, realmente
são de alto nível. E a fórmula mecânica aqui faz da Hybrid ser a primeira picape híbrida aqui do nosso mercado. Então aqui nós temos o motor 2.5 ciclo Atkinson. Esse motor aqui é um motor aspirado de 4 cilindros, não é turbo, ele é a gasolina, e esse motor trabalha com um motor do tipo elétrico acoplado ao câmbio, ele está acoplado à transmissão, ele é o motor gerador, é um motor de partida, e ali ele vai trabalhando junto com a bateria. Desacelerou, ele desliga, ele dá mais autonomia, mas no trânsito extremamente econômico, e aí faz você economizar combustível. Bateria bem pequenininha, de 1 kW, né? E esses motores então trabalham juntos, independente da ação do motorista, você só mexe ali nos modos de condução, e ele tem uma transmissão do tipo ECVT, que é diferente da versão a gasolina. E com isso, a Maverick divulga um bom dado assim de autonomia, né? Mais de 800 km de autonomia com um tanque, e um consumo que pode chegar ali perto dos 18 km por litro. Mas eu posso dizer para vocês que eu consegui mais do que isso. Ela não é muito grande, muito comprida, né? Tá na faixa ali de 5 metros, ainda cabe em vagas comuns. Esse é o interior dela, a parte traseira, que tem um assento bem largo. Então eu fiz viagem, andei com a família toda, todo mundo gostou do espaço dela, o espaço dela é suficiente, mas o ponto de elogio principalmente é o acabamento. O acabamento realmente, ó, não tem uma rebarba, é um carro que tem um acabamento legal, né? Tudo bem, o preço que custa, né? Mais de 240 mil reais, mas ela tem uma boa mescla de materiais usados, material de boa qualidade. Uma pena que aqui ela não tem a saída de ar-condicionado, né? Vendo, ó, não tem saída de ar-condicionado traseiro, mas ela refrigerou bem assim ao longo das viagens, dos testes que eu fiz. E se quiser, ainda tem esse espaço sob o banco, que não é muito fundo, né? Um pouco raso, mas cabe uma bolsa, uma mochila, caderno, computador, se você quiser. Tudo dentro do conceito ali, ó, Flex Bed. E a bateria, de fato, dela está ali embaixo do banco, então você pode usar esse espaço tranquilamente. Tem aquele destravamento, né, de botão que surgiu nos anos 90 com o Ford Taurus, outros carros da linha Ford aí, importados. Bom, ela está ligada. Eu também já mostrei os detalhes aqui, né, do acabamento, que é bom. E eu acho que ela foi feita assim, sem exageros e fiel ao estilo. Eu acho que ela combina, né, a parte interna com a parte externa. Acho legal. A partida dela é por botão, ela está ligada. Vocês estão vendo aqui, ó. E ela tem algumas diferenças em relação à versão a combustão. Ao invés de ter contagiros, você tem aqui um medidor de uso de energia, né? Ele está no modo elétrico, por exemplo. Não está ligado o motor a combustão, mas o carro está ligado. Do lado ali, o velocímetro, e aí você tem o computador de bordo e outros itens para você explorar aqui. Olha o consumo que eu obtive aqui, ó, 600 quilômetros totais, né, rodados, 17,2. Tá? Foi a minha média, mas tem como você superar os 18 quilômetros por litro no dia a dia. Coisas que eu lamento nela estão principalmente na parte interna. Ela não tem um shift pedal de controle, né? Ela não é feita para você controlar muito e se divertir com isso, mas ela tem um volante multifuncional, revestido em couro, acabamento bacana. A multimídia não é aquela do tipo flutuante que tampa uma parte do vidro, que não é muito amplo nela, né? Então, mas tem o tamanho ideal para mim. Porém, eu acho que uma coisa ela poderia ter. Ela traz câmera de ré, a resolução é média e não é uma 360, e ela é um pouco bicuda, né? Quadrada, eu acho que ajudaria aqui outros alertas, né? Alerta de ponto cego, por exemplo, ela não tem, e ela não tem pacote de ACC, que o Ford Bronco tem, que é a mesma plataforma e o mesmo carro. Ela não traz esses itens, eu acho que deveria ter. Uma diferença, ó, ela, não sei se dá para vocês ouvirem, mas ela tem um alerta de marcha ré, um pam, 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 porque quando você está manobrando na sua vaga de prédio, num mercado e tal, como ela está desligada, muita gente não escuta. Então é um alerta de segurança que eles colocaram. Câmbio é rotativo, de botãozinho aqui, né? E aqui nessa multimídia tem Bluetooth, tem o Ford Pass Connect, né, o aplicativo, tem conexão com celular, Apple CarPlay e Android Auto, então você tem as duas coisas, alguns comandos de multimídia, o ar-condicionado, que você aciona ele por aqui, né? Ele é dual zone e ele também é digital. Tem aquecimento, tem modo automático aqui, se você quiser, então ele é bem facinho
de manipular, bons compartimentos, muitos porta-objetos, uma vantagem também do carro, e realmente o acabamento é bem bacana. Coisa legal, tem um bom farol LED com projetor, né, um desenho meio C, e remete diretamente à nova geração da Ranger. Agora eu vou colocar a câmera aqui do lado e a gente vai dar uma voltinha. Como ela é uma picape mais baixa, o pessoal acha que ela é rebaixada, né, mas ela é assim mesmo. Eu gosto da ergonomia, não é muito alta e ela é confortável como um carro para dirigir. A posição de dirigir é exatamente a de um automóvel. A partida é por botão, o carro já está ligado, né? O DRL e o farol ligados também. E eu vou comentar algumas coisas com vocês. Quando você está saindo com ela e ela está ligada, você vai perceber que ela não aciona o motor a gasolina, a não ser que você saia correndo. Você vai fazer aquela manobra em casa, está saindo da garagem, nessa velocidade aqui, normal, ela não ligou o motor a combustão em nenhum momento. Mas a bateria dela é pequenininha. Então você percebe que quando você acelerar, aí ela vai ligar. Mas é bem suave essa conexão e o motor liga e desliga bastante. A relação de suspensão é boa, né? Ela tem uma altura legal, como eu falei, ela é bem confortável. Você percebe quando o motor liga, mas quando você chega na sua velocidade, de cruzeiro, por exemplo, eu estou aqui no bairro de casa, aqui é 40 por hora, né, de máxima numa rua. No momento que você chega na velocidade ideal, você solta o acelerador, ela já desligou. E aí ela faz aquele barulhinho, que é o motor gerador, que é o motor elétrico trabalhando. Então ela vai fazendo isso o tempo todo, o tempo inteiro, e você não precisa carregar. Então eu gostei muito da relação de suspensão, rodei com ela aqui quase 700 quilômetros já em uma semana. Fiz viagem, andamos na cidade, carregado, descarregado, transportei até um móvel que eu precisava transportar, né? Picape é versátil por isso. E ó, soltei o acelerador, ela desligou. Ou se eu retomo ele devagarinho, ele não vai ligar o motor a combustão em nenhum momento. Então ela é super fácil de conduzir, muito agradável, e ela não tem o mesmo desempenho da versão a combustão, só a combustão, né? Mas ela acelera bem, são quase 200 cavalos, e na versão a combustão 253, né? Se eu não estou enganado. Então é claro, a outra versão é mais rápida, mais emocionante, mas aqui o foco não é o desempenho, embora ela tenha um desempenho legal com quase 200 cavalos. Ó, andando aqui na avenida, ó, ela até agora não ligou o motor a combustão. Tô usando pouco. Assim que eu pisei, aí ele, ó, dá para vocês ouvirem, né? Que realmente ela ligou o motor a combustão. E a partir do momento, ó, tô aqui nessa avenida, na verdade são 50 por hora. Vou reduzir um pouquinho, ele já entra no modo elétrico. Então todo esse percurso que eu tô fazendo, mesmo se eu acelerar um pouquinho para manter a velocidade, ó, ele não ligou o motor a combustão, ele não ligou nada. Então isso dá realmente essa questão da economia para o carro, né? Lógico que ela não é uma picape off-road e não é para o trabalho, como eu falei para vocês, mas o foco dela como híbrido, né, como transição aí para o veículo elétrico, eu acho que ela é simplesmente bastante confortável. Até na estrada ela faz essa mescla. Você está lá a 110, você aliviou o pé, ela também desliga o motor a combustão e fica funcionando com o motor elétrico. Então acho que essa é a vantagem do modelo híbrido, mesmo não sendo um flex, né? Ela vai muito bem, ó, motor desligado, até porque vai fechar o farol, você vai dar aquela reduzida e acaba se educando um pouco mais, né? Para ter uma postura mais econômica também. E ela também bem equipada com essas ponderações que eu fiz, né? Ela poderia ter algo um pouco melhor de itens de segurança ativa, né? Por exemplo, alerta de ponto cego, a tela um pouco melhor, um pouco maior, câmera também podia ser um pouco melhor, mas dentro da proposta dela eu achei sim a Maverick bastante eficiente, ó. Motor a combustão desligou de novo, só ouvindo a seta, ó, não houve nada a bordo. Então, bem legal. Vou mostrar o consumo para vocês também desse pequeno trechinho aqui de casa. E ela tem aquele momento regenerativo. Ela mostra que pelos freios ela recupera uma parte da energia, né, a energia dispensada na frenagem, como se diz, e ajuda tudo a recarregar essa bateria pequena que a Maverick Hybrid tem. Inclusive eu estava assistindo um vídeo bacana sobre Maverick do mestre Emílio Camanzi. Um abraço para ele, que eu sou muito fã dos vídeos e do trabalho dele desde sempre.
Agora, infelizmente, ela perde assim essa vantagem da tração integral, ela só tem tração dianteira, né, uma tração 4x2, mas ela é muito confortável de guiar, bem econômica, então é uma proposta diferente, não é uma proposta de desempenho como a outra versão, essa aqui é mais focada na economia, na modernidade. Eu acho que o híbrido é um bom passo aí intermediário antes da chegada do carro elétrico. No Brasil isso é meio complicado. O preço dela, 244 mil, é o mesmo preço da FX4 Lariat. Então, se você quer desempenho, você vai na versão a combustão. Se você quer economia de combustível, quer andar num carro híbrido, menos emissões, você tem a alternativa da Maverick Hybrid. Bem mais econômica que a versão a gasolina, com certeza é muito mais econômica, mas você perde algumas coisinhas que eu coloquei no vídeo. Gostou? Deixa o like, a gente se vê nos próximos. Obrigado e até mais.